Meu nome é Fernanda Correia, eu tenho 46 anos e trabalho na Coca-Cola há quase 25 anos. Ano que vem eu faço 25 anos de empresa. Eu trabalho lá desde que eu era estagiária, foi o meu primeiro estágio, meu primeiro emprego, nunca trabalhei em outro lugar. Não é uma coisa muito comum, mas sempre funcionou para mim, né? Eu tive a opção de me desenvolver, mudar de área, crescer, então foi um ganha-ganha para mim desde o começo até hoje. Então, há quanto tempo você trabalha no CAD? 2 anos e 3 meses. E você trabalhava onde antes de trabalhar aqui? Antes de trabalhar aqui, eu trabalhava numa fábrica de gravatas lá na Penha. Quais são suas expectativas para o mercado de trabalho, principalmente sendo uma mulher? Bom, primeiro que na biologia, na ciência, ela é muito dominada por homens, né? Agora que a gente está tendo mais mulheres envolvidas na ciência e está tendo muito debate sobre mulheres na ciência. É uma luta para a gente se inserir e ter as mesmas garantias. Você é astrônoma, que é um ramo na ciência que a gente não vê tantas mulheres. E aí eu queria saber um pouco como foi a sua experiência, assim, em se formar nessa profissão, em trabalhar nessa profissão. Aqui no Planetário também você é a única astrônoma, né? Sim. Eu fico muito feliz de falar sobre esse assunto, que é o equilíbrio de gênero, né, no mercado de trabalho, porque a Coca-Cola é uma empresa que está realmente à frente do tempo, né, comparando com outras empresas nesse quesito de igualdade de gênero. A gente já começou um trabalho formal, uma preocupação global há uns 8, 10 anos com esse tema, que é a preocupação de você ter nos níveis de liderança o mesmo percentual. A gente tinha um percentual muito baixo, menos do que 5%, e a gente já está evoluindo bastante. A meta é a gente chegar de fato a 50%. Nas fábricas ainda tem uma cultura muito machista, principalmente da engenharia. Então eles falam assim, uma mulher não consegue carregar empilhadeira, a mulher não consegue, eles acham que não tem engenheiras mulheres prontas para um cargo de chão de fábrica. Então tem uma barreira que é um viés inconsciente, mas tem uma barreira grande ainda para a gente evoluir nessa agenda dentro desse lugar aí, onde a gente pode impactar muita gente, muita mulher. Você sente alguma diferença por ser mulher no mercado de trabalho? Tem muitas. Acontece em condução, por exemplo. A gente, para entrar no trem, é uma briga horrorosa, só homem que senta. Você só vê homem sentado em trem. Porque eles brigam, a força deles não é brutal, é maior do que a nossa. E assim, a gente que chega em casa ainda tem que cuidar do filho, fazer comida. Eles normalmente chegam, né? Sentam, vão ver televisão, tomam banho. E mesmo assim eles brigam no trem para sentar. E vão sentar. Você já sofreu algum tipo de preconceito na sua área por ser mulher? Já, várias vezes. Que eu só consegui fazer tal imagem, tal laboratório porque eu sou mulher. Eu só consegui, não sei o que, porque eu fui beneficiada por ser mulher de uma forma assim, o cara tava te dando mole, por isso que ele deixou você usar o equipamento. Então não era por mérito, ou porque eu consegui conquistar aquele ambiente, era mais porque ou usei do meu gênero, ou porque o cara de alguma forma se interessou. E aí você, né, chega lá, fazer o lançamento numa sala de equipe de vendas e tal, e quando você sobe no palco, todo mundo assobiar pra você, sabe? Não te tratar, sabe? Te tratar tipo uma menina, que eu era uma menina mesmo, mas te tratar assim, eu era uma menina, mas eu era profissional, eu tava ali como uma profissional, e te tratar assim como menos, assim, sabe? Você se sentir invadida de alguma forma. E aí depois que eu fui estudar, eu vi que realmente tem questões que são agressão, sabe? E tem coisas assim que às vezes não é, mas assim, por exemplo, ficar encostando nas pessoas quando falam, sabe? Um cara fazendo isso não é legal, entendeu? Você não sabe assim o limite do assédio, você não sabe, tipo, porque às vezes a gente fica assim, cara, será que isso foi isso mesmo ou eu tô bloqueando aqui? Ou será que eu dei uma abertura para a pessoa me encostar desse jeito? Então tem coisas que não encoste, entendeu? Não precisa falar encostando nas pessoas, você está no ambiente de trabalho, não precisa encostar.
E quando eu estava na Spaipa, eles pagaram metade do meu MBA. E aí eu fui saber que tinham várias mulheres comentando de mim que eu devia ter um caso com o meu chefe e por isso que estavam pagando para eu fazer aquilo. Então, assim, quando eu descobri isso, eu fiquei muito... Mulheres. E aí eu fiquei muito, assim... Fiquei abalada. Na hora eu fiquei meio mexida, sabe? Mas depois eu falei, invejosa. Mas é um negócio, assim, que se a gente estivesse lutando todo mundo juntas, por que a gente não comemora o sucesso da outra, entendeu? Por que as pessoas não podiam olhar pra mim e falar assim, porra, ela tá aqui de cedo até a noite, ela trabalha no final de semana, ela tá sempre em loja, ela tá fazendo as coisas. Porra, que maneira os caras pagarem metade do MBA delas. Vamos ver se eu consigo também, vou falar com ela pra ver como foi. Mas não, sabe? Você tem sempre esse olhar de julgamento, assim. Então, passei por várias coisas machistas nesse sentido. Meu sonho, quando eu entrei na educação física, era trabalhar com futebol de campo. E aí eu comecei a estagiar no Clube Madureira e eu era a única mulher. E aí eu sofri, muito machismo de todas as formas, assim. Da forma mais tradicional, que é você entende menos de futebol, né? Então, ninguém confiava no meu trabalho, eu era preparadora física, então era sempre revisto o meu trabalho, eu era sempre silenciada, então aquilo me incomodava. E mais do que isso, né? Que é uma outra forma de machismo, eu era utilizada como um objeto sexual até, né? Assim, só não chegava nesse nível, porque eu não queria. Mas eu lembro bem que uma vez a gente foi num campeonato e aí eu era a única mulher do CT. Era um campeonato nacional, né? Então, assim, tinham vários clubes e eu era do Madureira, mas tinha o CT do Vasco, do Botafogo, enfim, de outros. E aí, os técnicos, né, da minha comissão pediam sempre para que eu fosse nesses alojamentos para conversar. E eu não entendia muito bem por que eu, já que eu era preparadora física. Depois eu comecei a entender, porque aí os caras começavam a dar mole pra mim e tal, e a gente conseguia vários benefícios em função disso, né? Então, aí eu comecei a entender qual era o meu papel ali, que não era exatamente a minha função, né, de preparação física. E aí eu fiquei muito desencantada e resolvi nunca mais trabalhar com futebol. Uma coisa que já aconteceu comigo em campo foi, por fazer campo sempre com muitos homens, eu ficava com a cozinha e eles iam colocar armadilha. Sendo que a profissão de um biólogo é colocar armadilha, coletar dados e não ficar na cozinha. Então, muitas vezes eu já recusei ficar na cozinha para ir também colocar armadilha, fazer as trilhas e tudo mais. Como, por exemplo, se a gente tem ainda alguma ocasião que eu sinta algum machismo, o que eu posso dizer de exemplo é numa reunião, eu estou falando alguma coisa e eu sou interrompida por um homem, ou então se algum homem está fazendo algum ponto, ou mesmo uma mulher, e eu levanto a mão, quero fazer algum ponto, eu sou interrompida. Então, são alguns exemplos que ainda acontecem, que a gente tem que, nós mulheres, a gente tem que realmente levantar, posso terminar meu ponto, queria falar meu ponto, a gente tem que realmente se posicionar, porque isso está muito arraigado na gente, né? Então, são pequenos comportamentos que eu ainda vejo esse machismo. Na escola é o machismo natural, né? Assim, aquele que não é por eu ser da educação física, mas é o machismo que toda mulher passa no mercado de trabalho. Né? Que a gente tem que estar sempre se impondo, sempre provando que é mais capaz do que os homens. E eu acho que tem uma forma de assédio mais sutil, que agora tem nomes e tal, que é essa coisa do mansplaining, né? Que o homem vai lá, você explicou tudo que você queria falar. Depois você fala, deixa eu te falar o que ela quis dizer. Aí você fala assim, se eu acabei de falar o que eu queria dizer, eu falo, não precisa de uma base pra mim. Então tem umas formas de assédio hoje mais sutis, assim, sabe? E assim, em trabalhos em grupos ou projetos, você alguma vez já foi, ignorada por ser mulher, ou invisibilizada? Não, é mais fala atropelada, sabe? Mansplaining, né? A gente tá num momento super polarizado e aí o feminismo vai para um lugar do pelo, sabe? Assim, quer ter pelo, não quer ter pelo. Cara, isso aí é irrelevante, entendeu? É sobre você ser você mesmo. É sobre eu querer ser astronauta na NASA e poder ser astronauta na NASA. Ou sobre eu querer trabalhar numa Coca-Cola e poder estar aqui trabalhando numa Coca-Cola. Ou, enfim, é sobre você ativar seus sonhos, quaisquer que sejam eles. Agora, com quem você se relaciona, se tem pelo, não tem pelo, se o cabelo é rosa, é loiro, isso é irrelevante. E eu acho que a discussão hoje na sociedade está indo muito para esse lugar e não está tocando aonde precisa tocar. Que é assim, como que a gente junto faz uma sociedade mais igualitária para todo mundo. Então, como é essa relação, assim, nesse meio que tem muitos homens, né, e poucas mulheres? Sim, sim.
Então, quando eu entrei na faculdade, que foi em 91, né, foi um choque para mim, porque na minha turma eram 30 pessoas que entraram na astronomia, 30 calouros, né, só tinha 3 mulheres. E isso também se refletia em outros lugares que eu frequentava, como o Instituto de Física, por exemplo, porque na astronomia a gente faz muitas matérias no Instituto de Física e no Instituto de Matemática. Na física a mesma coisa, pouquíssimas mulheres, na matemática também pouquíssimas mulheres naquela época. Hoje esse número está um pouco melhor, ainda não é o que nós gostaríamos, né, um número igual de mulheres e homens, mas já tem bem mais mulheres. Uma outra coisa que me chocou na época que eu entrei é que, além de quase não ter mulheres nessas áreas, não tinha negros, né? Então, nesse aspecto, assim, eu acho que a universidade evoluiu muito, assim, porque hoje eu já caminho lá pelo Centro de Tecnologia e pelo Centro de Ciências Matemáticas da Natureza, eu já vejo bem mais mulheres, eu já vejo negros, negras, já vejo coletivos de mulheres negras. E nessa agenda, quando a gente fala de minorias, então eu já tive no grupo de raças e tal, a gente fala de minoria institucionalizada, porque as mulheres hoje no Brasil são 52% dos brasileiros são mulheres. Então, assim, a gente é a maioria, a gente não é a minoria. Só que a gente é minoria institucionalizada porque a gente não está nos lugares de poder. Então, quando a gente fala de negros, 56% do Brasil é negro. E os negros não estão no lugar de poder. Quando a gente cruza mulheres e negros, que é a base da pirâmide, é quem mais sofre, né, os efeitos aí do preconceito, de racismo, de não conseguir ascender na pirâmide social, e muito porque a gente também não faz essa força, sabe, assim, a gente fala muito uma sobe e puxa a outra, uma não sei o quê. Só que quando a gente vai ver no dia a dia, a gente tá falando, você viu aquela ali com a roupa curta? A gente tá sempre no layer do julgamento, a mulher com a mulher mesmo. E o homem não faz isso contra eles, entendeu? É uma dinâmica diferente. Quando você pega os índices de mulheres no mercado de trabalho, você vê cargo de liderança é 20% só. A gente estava falando em mulheres em vice-presidência, né, ou presidentes de grandes corporações. Só tinha uma negra no Brasil inteiro, que era a CEO da Pandora. Então, assim, a estatística é muito baixa mesmo. Hoje em dia, você trabalha em casa. Como é saber conciliar o tempo de ser mãe, dona de casa e dedicar o seu tempo de trabalho? É muito difícil. Até você perceber que você precisa separar, porque tudo é prioridade, né? A casa é prioridade, os filhos são prioridades, o seu casamento é prioridade e realizar o seu sonho de empreendedora também é uma prioridade. Você trabalha desde que seus filhos são pequenos? Eu só tenho um filho de 4 anos. Eu trabalho desde os meus 18 anos. E como foi, como é, na verdade, essa coisa de ter que sair de casa, você deixa ele com alguém, ele fica sozinho? Graças a Deus eu moro com a minha mãe, então ele fica com a minha mãe, entendeu? Fica com a minha mãe, vai pra creche, mas ele fica com ela. E quando ele nasceu, você trabalhava na fábrica? Quando ele nasceu, eu trabalhava na fábrica. Quando eu engravidei, eu estava trabalhando na fábrica. O meu caso é um pouco menos grave por eu ser funcionária pública, né? Então, assim, ser mandada embora eu não seria, né? Depois, porque por mais que exista essa lei de que você não pode ser mandada embora grávida, mas você pode ser mandada embora depois que você voltar, né? Assim, eu no meu caso não, porque eu sou funcionária pública. E como é que foi? Foi tudo certinho? Você tirou? Não, assim, tive minha licença maternidade, mas assim que eu voltei, trabalhei um mês e fui mandada embora. Eu e mais outras 2 também que engravidaram junto comigo. Foi as 3 na mesma situação. Depois que nós voltamos, trabalhamos um mês, mandaram as 3 embora. Eu sofri outros tipos de preconceito com a minha gravidez, até porque eu trabalho numa equipe majoritariamente masculina. Então eles não conseguem entender muito como é estar grávida, né? Qual é o processo fisiológico disso, né? E eu lembro que o raciocínio deles foi: você vai entrar de licença. Se você vai entrar de licença, vai vir outra pessoa. Então a gente não vai te dar uma carga horária reduzida, porque senão a gente vai ter que pegar isso, a gente vai ter que cobrir isso. Então eu mantive a minha carga horária, peguei uma série que, teoricamente, é a série que mais cansa a gente, né? Todo professor sabe disso, a gente até brinca com isso, que o 6º ano é uma série emblemática que estressa a gente, cansa, o trabalho é muito maior. Me deram o 6º ano, porque eu já ia sair de licença mesmo, foi esse o raciocínio deles.
E a minha carga horária, pelo contrário, ela aumentou. Porque eu ainda tinha que vir um outro dia pra reunião, enfim, foi um processo muito complicado pra mim. E eu trabalho numa quadra descoberta, que é sol, né? Eu ficava muito inchada, enfim, e ninguém pensou nisso, né? Eu moro em Niterói, então, assim, a mulher ela sente muita vontade de fazer xixi, porque a bexiga é pressionada, né, com peso. Eu, grávida de gêmeos, ou seja, uma gravidez de risco, e ninguém pensou nisso, ninguém levou isso em consideração. Pensaram só no depois, depois que ela ficar, ela vai pegar licença, então daqui a pouco ela tá saindo. O meu durante não importou muito. Então isso foi uma coisa que me marcou da minha gravidez. Quando você ficou grávida, como foi pra sua licença maternidade? Então, eu estava trabalhando numa rede de farmácias, eu sou do sul do Brasil, sou de Curitiba. Eu estava trabalhando numa rede de farmácias e estava meio falindo essa rede de farmácias. Meu filho não foi planejado, mas eu estava nisso, assim, sabe? Queria viajar, queria curtir a vida. E aí acabei engravidando. E a rede de farmácia que eu trabalhava começou a ir à falência. E aí eu comecei a ter uns problemas na gravidez e tal, aí tive que sair. Que era muito estresse, era muita negociação com o fornecedor e tal, enfim. E aí eu saí, e aí quando eu saí de licença maternidade, a empresa começou a não pagar meu salário. E aí eu morava com uma amiga minha, e aí eu fui pra minha mãe e pro meu pai, né, contar que eu tava grávida. E o Juliano nasceu, e eu contei com meu pai e com a minha mãe, né, não sabia nada. E eu fiz todo o meu processo seletivo pra entrar na Coca na minha licença maternidade. Então, assim, como eu não recebia salário e tal, então eu ia lá, né, eu com o bebezinho, assim, 2 meses, aí eu ia fazer o teste de lógica, ia fazer o teste dos risquinhos, ia fazer o Excelzão, e ele no carro esperando com meu marido, 2 horinhas tinha que dar de mamar, daí voltava, fazia mais não sei o quê. E aí eu passei, entrei na Spaipa, que era um fabricante da Coca, que eu queria muito trabalhar na Coca, e aí foi muito difícil, assim, porque onde eu trabalhava eram 14 pessoas, só que ninguém tinha vivido a minha gravidez comigo. Então, assim, eu voltei e eu não tinha aquelas 2 horinhas para amamentar, ninguém sabia quem eu era, ninguém sabia que eu tinha um filho bebezinho. E aí meu pai levava ele, na hora do almoço, ele mamou até 1 ano quase. Meu pai levava ele, eram 20 quilômetros do meu trabalho até minha casa. E aí meu pai levava ele todo dia na hora do almoço pra eu amamentar e levava de volta. Então, assim, eu tive muito apoio da minha família. Eu fiz um curso no exterior quando meu filho tinha 4 anos, ele ficou com o pai, com a minha mãe e com meu pai. Então, me possibilitou alcançar meus sonhos. E eu acho que esse sistema de suporte é fundamental. Eu vim para o Rio há 6 anos atrás. Quando eu vim, meu filho estava com 7. E quando eu trouxe ele para cá, eu senti muito, assim, que daí ficou, né, o pai dele me ajuda, né, que tinha um horário mais flexível e tal. Mas aqui eu viajo muito, a gente trabalha muito, tem uma dedicação. E para você estar tranquila no trabalho, você precisa saber que teu filho está bem. Isso faz toda a diferença para você ter uma carreira, para você conseguir ascender na carreira de uma maneira que não te fira tanto. E uma coisa que me marca diariamente é que, assim, meu marido, ele divide tudo comigo. Mas ainda assim, ele é um paizão, mas ainda assim, por exemplo, ontem eu precisei faltar ao trabalho, porque meu filho estava passando mal, né, e a gente tinha que levar ele na emergência. É automático. Meu marido não pensa, amanhã eu vou faltar para levar ele. Eu penso, entendeu? Primeiro meu filho, depois o meu trabalho, né? E assim, esse não é o raciocínio do meu marido, por exemplo, por mais que ele seja um paizão. Ele, pô, amanhã eu não posso faltar, pode ser depois do almoço, entendeu? Então, assim, esses detalhes, sou eu que tenho que lembrar, Diego, não esquece de dar um remédio tal, não esquece de falar pra tia que ele não pode comer não sei o que, entendeu? Então a gente tá sempre trabalhando. Eu tô no meu trabalho, mas eu tô pensando no que tem que fazer, creche, né, assim, a creche. Primeira coisa que acontece na creche, a creche liga pra quem? Pro pai ou pra mãe? Pra mãe. Não interessa se o meu trabalho é mais flexível ou menos flexível. A mãe é que vai ser a primeira comunicada e a primeira a largar tudo pra ir correndo. Então, isso influencia sim no trabalho. A gente tá aqui, mas tá lá, né? Meu celular tá sempre próximo de mim, porque eu não posso deixar o celular longe. Eu sei que se meu filho tiver alguma coisa na creche, vão olhar pra mim. Tava lendo uma matéria esses dias
que falava assim, que o homem quando ajuda, que me irrita um pouco essa palavra ajuda, mas quando ele ajuda, é com a mulher direcionando. Então, assim, o cansaço mental da mulher é muito maior, porque você está aqui trabalhando e você pensa, pô, não, ó, tem que comprar isso pro moleque, amanhã vai ter escola, vai ter não sei o que, depois tem que não sei o que lá. Daí você liga, passa mensagem aqui, ó, tem que fazer isso, você já pagou não sei o que. Então, assim, o cansaço mental, e daí não é uma divisão, entende? Porque, assim, daí não é igual. Aí, tipo assim, se você não dá a oportunidade do homem ser igual também, sair mais cedo e cuidar do filho e tal, não é igual pra ninguém, entendeu? Porque daí a mulher fica trabalhando a terceira jornada e tô aqui pensando em amanhã nas minhas reuniões, e na viagem que eu tenho que fazer, e nos negócios, com quem meu filho vai ficar. No começo é bagunçado, a gente acha que pode conseguir fazer tudo perfeito, não consegue. Mas hoje eu vejo que tudo tem que ter o seu momento certo, tem que ser bem dividido. Porque senão você não consegue realizar tudo. E agora que as meninas já estão maiores, elas conseguem entender quando eu não priorizo algum trabalho doméstico para me dedicar ao meu trabalho. Porque eu acho que essas questões, assim, eu passei várias fases de questionamento, assim. Porque uma época eu queria muito carreira. Depois eu falei, muito difícil. Não quero, não. Aí veio o Juliano. Aí eu falei assim, não, agora eu preciso ter uma carreira, porque, tipo, eu tenho que sustentar essa criatura aqui, tenho que criar ele e tal. E aí eu fui indo, mas eu tive sorte também, sabe? Porque não é todo mundo que tem isso. Conheço vários casos também que os filhos ficam sozinhos. Meu filho, volta e meia também ficava sozinho. Ele fica umas 2 horinhas, né? Mas agora que ele é maior, assim. Mas é a condição que a pessoa tem naquele momento. A minha mãe sempre trabalhou fora, no momento que as mulheres não trabalhavam fora. Então eu, com 13, 14 anos, cuidava dos meus 2 irmãos mais novos. E era a condição que a gente tinha naquele momento. Eu lembro, assim, de ir pro trabalho dela, eu e meu irmão, e, tipo, quando o chefe dela chegava, ela escondia a gente embaixo da mesa. Porque ela não tinha com quem deixar, e até achar alguém, até achar uma empregada. Ela sempre falou assim, não dependa de ninguém, não dependa de ninguém, dependa de você. Quando é criança é difícil. Eles não entendem que você, às vezes, não pode levar para passear ou ir em alguma festinha porque você está trabalhando. Maiores, elas já conseguem entender, e eu converso muito com elas sobre isso. Sempre conversei a questão do realizar o sonho, ir atrás do seu objetivo. E elas conseguem entender. A gente acaba abrindo mão de algumas coisas, sabe? Assim, não é... tem dias que eu chego e falo, nossa, eu sou uma mãe de merda. Aí tem dias que eu chego e falo, nossa, eu sou uma executiva péssima. Meu Deus, como eu sou ruim. Cada dia você tá se questionando num lugar que você tá, entendeu? Ainda tem que malhar, ainda tem que, né, tá com a pele boa. Então, assim, é muita coisa na vida da pessoa, entendeu? Também teve uma coisa da mídia impondo muito esse lugar da mulher, assim, ser perfeita, sabe? A supermãe. Quem que é a supermãe, gente? Então, assim, é muita carga. E aí, pra gente lidar com tudo isso é muito difícil. Então é isso, difícil sempre é. Acho que tem uma questão social forte. E aí eu acho que tem uma questão também, assim, do Brasil mesmo, sabe? De não ter creche, de não ter infraestrutura para ajudar as mulheres. A empresa também tem esse papel. A gente tem um auxílio creche, acho que é uma ajuda, se essa mulher quiser deixar com uma babá e tal. Que mais? A gente tem flex time, a gente tem a possibilidade de fazer home office. A minha avó era dona de casa, né? A minha mãe, ela trabalhava, mas os meus pais, eles não tinham nível superior, eles só chegaram a completar o ensino fundamental. Meu pai e a minha mãe conseguiu chegar até o ensino médio. Então eu fui a primeira da minha família que chegou na universidade. Minha mãe já trabalhava, né, era comerciante, né, tinha um pequeno comércio de bairro, né, e o meu pai também, os dois trabalhavam juntos. Mas essa questão de chegar a uma universidade, eu fui a primeira da minha família que chegou à universidade. As mulheres da sua família, sua mãe, sua avó, elas trabalhavam com o quê? Minha avó, que eu saiba, acho que ela nunca trabalhou na época de roça, essas coisas assim, plantação. Minha mãe já trabalhou como cuidadora de idosos e já trabalhou também como faxineira, né? Diarista. Legal essa pergunta. Então, falando do meu lado materno, então minha mãe e minha avó materna, elas não trabalhavam, não tinham um trabalho formal, elas cuidavam da família.
minha avó, e minha mãe, ela fez faculdade, ela se formou, mas foi uma opção dela e do meu pai, logo no começo, assim que ela se formou, uma decisão da família, que ela iria acompanhar meu pai no trabalho dele, que era em empreiteiras, em construções pesadas, que isso exigia que ele se mudasse a cada 2, 3 anos. Então, ela nunca, e eles tiveram 4 filhos, né? Eu tenho 3 irmãos, a opção da família foi que ela acompanhasse meu pai nessa carreira, que foi muito bem sucedida. A minha mãe conta que com 10 anos de idade ela vendia palmito na estrada, assim, então para comprar remédio para minha avó. Aí ela foi para Curitiba, o sonho dela era fazer faculdade, ela não conseguiu. Mas ela, desde que teve nós 4, né, nós somos 2 meninas e 2 homens, ela era muito enfática para mim e para minha irmã. Tenham a sua profissão, sejam independentes. Isso foi uma coisa que eu lembro isso claramente ao longo da minha infância, minha adolescência. Sempre foi uma coisa que eu tinha certeza que eu queria ter um trabalho, que eu queria realmente ter uma vida produtiva, e eu consegui. Ela casou com meu pai, ela tinha 25, ele tinha 23. E aí ela abriu mão de fazer faculdade para ele fazer faculdade, e meu pai se formou em pedagogia. Só que ela nunca conseguiu fazer faculdade, então o sonho dela era muito assim, pagar o estudo pra gente. Então eu e meus irmãos, para eles assim, o estudo era tudo. E o sucesso nunca foi relativo na minha família, era assim, vocês têm tudo, vocês têm que ser muito mais que a gente. A minha família sempre trabalhou fora, né, assim. A minha avó, ela não teve estudo, ela estudou até a 4ª série, né, até 4º ano. Antigamente era 4ª série, né, agora é 3º ano. Mas ela sempre trabalhou fora, assim, fazendo bicos, né, então ela trabalhava de caixa numa loja, trabalhava de logística e tal. E ela criou minha mãe assim, né, ela era mãe solteira, então pra ela foi bem complicado também. Minha mãe foi professora, então eu praticamente não via minha mãe. Minha mãe, ela, pra sustentar a casa, que ela sustentou durante muito tempo antes do meu pai conseguir um emprego bom, ela era funcionária pública também, professora de uma escola federal. E ela trabalhava em 4 turnos. Nessa época ela acumulava cargo. Então ela trabalhava no estado, no município então assim, eu não via. Minha mãe saía de manhã, voltava de noite. Então eu só via ela no final de semana. Então esse é a minha referência, né? E assim, agradeço muito, porque tudo que eu tenho hoje, né, tudo que eu pude fazer foi porque minha mãe se esforçou nesse nível, né? Mas eu tive pouco contato com ela nesse sentido. E hoje eu tenho a facilidade, né, do meu emprego me dá um salário razoável, bom, que eu consiga viver bem, mas que não me sugue tanto. Então eu ainda tenho mais contato com meu filho hoje do que minha mãe teve comigo. Ainda não chegamos onde a gente gostaria, que é algo mais equitativo, né, entre homens e mulheres, mas acho que a gente está caminhando para isso.